Olá pessoal, estamos de volta aqui para que possamos dar continuidade às nossas aulas. Então nós estamos falando no último vídeo a respeito a ideia intuitiva de limite, a definição matemática de limite, né? E alguns pequenos exemplos de limite, tá? Então qualquer dúvida que você tenha sobre isso, é claro que é muito extenso, é muita coisa, são muitos exemplos, então não dá tempo da gente fazer tudo. A gente dá a ideia principal, aí fica a seu critério aí. Se você não entendeu, se você precisar de mais coisa, entre em contato conosco, ok? Então vamos lá ver as propriedades operatórias de limite, tá bom? Nós vamos ver a propriedade operatória de limites. A propriedade operatória de limite é o seguinte, ó. Vamos lá. Se você tem aqui, ó, se o limite de f de x, quando x tender a p, for igual a L1, e o limite da função g de x, quando x também tender a p, for igual a L2, então você vai ter isso aqui, ó. O limite de f de x mais g de x, quando x tender a p. Você vai ter limite de k vezes f de x, quando x tender a p. E não esqueça que k é um número real. Uma outra propriedade de limite. Limite, aí você tem f de x vezes g de x. Isso é quando x tender a p. Aí você tem aqui o limite de f de x sobre g de x quando x tender a p, tá? Muito bem. Então, vamos trabalhar sobre estas. Vejamos bem, quando você tem isso aqui, ó, a 1, 2, 3, 4, tá? Vamos começar aqui pela 1. É o limite de f de x mais g de x, quando x tender a p, tá? Então, olha, a soma, como é que a gente lê isso aqui? Isso aqui, ó, é a soma de um limite, tá? Esse aqui é o limite de uma soma. Então, o limite desta soma é igual à soma dos limites, tá? Então são duas coisas diferentes, limite da soma e soma de limite, tá? Isto aqui é o limite de uma soma. O limite de uma soma é igual à soma dos limites. Então isso aqui vai ficar igual a limite de f de x quando x tender a p, mais o limite de g de x quando x tender a p. Quanto que é o limite de f de x? É L1, aqui, ó. Mais de g, o limite da função de g de x quando x tender a p é L2. Tá? Então aqui, ó, o limite desta soma é igual à soma entre os limites. A 2 você tem isso aqui, ó, limite de k vezes a f de x, né? Então k é o número real. Quando eu falo uma constante, eu posso tirar essa constante daqui, ela pode ir para o lado de fora. Mas eu também posso encaixá-la lá na propriedade 3, sabias? Isso aqui, ó,
quando tem uma constante, a constante sai, então vai ficar 3, que multiplica o limite de f de x quando x tender a p. Tá bom? Então, se você... Aqui é 3, desculpas, não é 3, aqui é k, tá? É o k. Tá bom? Eu estava falando na propriedade 3, eu vim colocando 3 aí. Mas ela se encaixa aqui na propriedade 3. Eu poderia ter colocado a propriedade 3 primeiro e ela depois, para ser um pouco melhor. Mas eu explico a 3 e coloco ela na 3 aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui na propriedade 3 é exatamente o limite de um produto. Então, vai ser o limite de f de x vezes g de x, quando x tender a p. Tá? Então, vejamos bem aqui, ó, isso aqui vai ficar ó, o limite de f de x quando x tender a p, que multiplica o limite de g de x quando x também tender a p. Então, o limite de um produto é igual ao produto entre os limites. Né? Faltou terminar aqui, tá, gente? Essa aqui ó, é igual a k, que multiplica o limite dessa função aqui, que é L1. Né? Que nós fizemos aqui, ó, por definição. Então, isso aqui vai ficar quem? L1 vezes L2. Tá? Só fazendo a 2 que eu falei para vocês, que a 2 se encaixaria aqui, eu vou fazer aqui, ó, o limite de quem? De k vezes f de x, quando x tender a p. Tá? Vou colocar aqui, ó. Então, vejamos bem, são duas funções. Posso colocar aqui, ó, usando a propriedade 3, o limite de k, quando x tender a p, tá? Vezes o limite de f de x, quando x tender a p. Olha só, este aqui, k, falei para vocês que é um número, é uma constante, está aqui, ó, pertence ao real, o número real, é uma constante. No vídeo anterior nós falamos sobre o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então o limite de k é o próprio k. O limite dessa função aqui, ó, aqui é L1. Aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Ok? A propriedade 4, ela tem uma observação aqui. Qual seria a observação? Seria aqui, ó, o limite de um quociente. Então vamos lá, vamos colocar aqui o limite quando x tender a p de f de x sobre g de x. Tá. Isso aqui vai ficar assim, ó, o limite de f de x, quando x tender a p sobre o limite de g de x quando x tender a p. Tá? Quem é esse camarada aqui? L1 aqui. E este aqui é L2. Tá? A observação que tem que ser feita aqui é que esse L2 tem que ser diferente de zero. O denominador tem que ser sempre diferente de zero. Tá? Então é essa a prerrogativa. Ó, essas demonstrações aqui, ó, de como é que demonstra, faz essa demonstração aqui, ó, na verdade essa aqui, ó. Como é que faz essa demonstração aqui? Tá? Isso aqui, se você estiver precisando dessas demonstrações aqui, há um processo para você demonstrar isso. Tá? Tem como fazer essa demonstração. Tá bom? Agora, pelo fato de ser um pouco demorado, eu não sei se seria tão útil a gente perder tempo com isso, eu deixo aqui a informação de que se você precisar dessas informações, dessas demonstrações aqui, como é que se chega nessa demonstração, você, por gentileza, nos mande um e-mail aí, entre em contato conosco aí, que a gente demonstra isso para você. Tá? Mas só se caso for necessário, tá bom? Então são essas, gente, as propriedades operatórias do limite, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha nos limites laterais, tá? Vamos tirar esse camarada aqui e falar um pouco sobre os limites laterais, tá? Onde é que tá os limites laterais? Onde foi que eu deixei isso? Aqui. Então, vamos lá. Vejamos bem.
os limites laterais. Quando eu falo limites laterais, estamos falando, você tem um ponto, aqui ó, você tem aqui, aí você tem o gráfico da função, aí você tem um ponto, P, aqui ó, no domínio da função. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o domínio da função. Você tem esse camarada aqui ó, o limite lateral. Tá? Aí ó, observe, lateral significa dizer o que? Lateral do ponto P, tá? Estamos falando de limite lateral do ponto P. Ou seja, o limite se aproxima pelos lados. Aqui, ó. Aqui, ó. Na lateral, na vizinhança desse ponto P. Tá? Então, o que nós podemos dizer é que o limite lateral, o limite num ponto P, o limite nesse ponto P, ele vai existir se os limites laterais existirem e forem iguais. Tá? Quando eu falo aqui, ó, tipo assim, olha só, aqui, ó, ponto P. Então, eu estou dizendo aqui que X se aproxima de P, ó, alguns colocam aqui menos aqui ou aqui em cima, tá? Esse menos significa dizer que esse X está se aproximando pela esquerda, por este lado aqui, ó, por valores menores do que P. Se você coloca aqui lá no limite, ó, alguns colocam aqui em cima, o mais, e outros colocam aqui embaixo. Significa dizer que esse X está tendendo a P, se aproximando de P pela direita, pelos valores maiores do que P. Tá? Pelos valores maiores do que P. Esse que é o limite lateral. Então, o limite lateral ele é denotado por isso aqui, ó. Tá? Ou seja, por valores menores do que o P, indo em direção a P, e por valores maiores do que P, indo em direção a P. Então, quando os valores menores, quando a função tende a P por valores menores, e ela tende a P com os valores maiores, se esses valores forem iguais, significa dizer que o limite dessa função, neste ponto, existe. Tá? Então, o limite de uma função ela existe se somente se os limites laterais existirem e forem exatamente iguais. Tá? Vejamos bem aqui, ó. Olha só. Olha só, pega essa função aqui, ó, f de x. De tal forma que essa função f de x vai definida dessa forma aqui, ó. X ao quadrado se x for menor que 1. E vai ser 2x se o x for maior do que 1. Vejamos bem. Olha só. Como ficaria o caso dessa função aqui, ó. Não é? Aqui você tem, ó. Vamos lá. X ao quadrado para menores do que 1. Então 1 está aqui, ó. Então, valores menores do que 1, tua função está aqui, ó. Aqui aberto, e você vai ter uma parábola aqui, ó, com cavidade voltada para cima aqui, ó. Né? E aqui tu vai ter 2x para valores maiores do que 1. Então, para valores maiores do que 1, aqui você teve uma parábola, aqui, ó, e aberto, e a partir daqui você vai ter mais ou menos isso aqui, ó, uma reta, tá? Que é isso aqui, ó, para valores maiores do que 1. Então, como vai ficar aqui o nosso ponto P, que nós estávamos fazendo aqui, ó, o P é igual a 1. Tá? Vejamos bem. Vamos calcular o limite quando x tender a P pela esquerda e quando x tender a P pela direita. Tá? Se ele tende a P pela esquerda, por aqui, ó, então vai usar essa aqui, ó. Se ele tende a P pela direita, você vai usar esta função aqui, ó, que é esta segunda aqui, ó. Então, vejamos bem. Isso vai ficar, olha, o limite aqui, ó.
de f de x quando x tender a p pela esquerda, e tu vai ter o limite de f de x quando x tender a p pela direita. Vejamos bem. Quando x aqui, ó, pela esquerda, vai ficar isso aqui, ó. É o limite quando x tender a p pela esquerda dessa função aqui, ó. E essa outra aqui vai ser o que? O limite quando x tender a p pela direita. Vai ser igual, ok? Aqui, ó. Isso aqui vai ser o que? O que seria o p aqui, ó? Seria o limite de x ao quadrado quando x tender a 1. Isto aqui seria o limite de x quando x tender a 1. Só que o 1 aqui é pela esquerda e aqui é pela direita. Tá? Então isso aqui, ó, que na verdade aqui não é x, aqui é 2x, tá? Que é a função aqui, ó. É 2x, tá bom? Então, aqui, nesse caso aqui, é só substituir, ó. Vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Observe que o limite de f de x quando x tender a p pela esquerda é diferente do limite de f de x quando x tender a p pela direita. Tá? Então, quando x tende a p pela esquerda, é diferente de quando x tende a p pela direita. Ó, os limites laterais, esse aqui deu 1, né? Esse aqui deu 1 e esse aqui deu 2. Esse aqui é 1 pela esquerda, esse aqui é 1 pela direita. Ó, são completamente diferentes. Tá? Para que esse limite exista, é necessário que essa função seja contínua. Na verdade, essa função ela não é contínua nesse ponto. Né? Observe que ela não é contínua, o intervalo é aberto aí. Beleza? Então, nós temos, olha só, vejamos bem se você tem essa função aqui, ó. Olha só, esta função f de x igual a quanto? A 2x, tá bom? Né? Se você pegar o gráfico dessa função, vai ser mais ou menos assim, ó. 2x. Pega um ponto 2 aqui, ó. Tá? Se essa função, observe que ela é contínua. Tá? E se tu pegar x tendendo a 2 pela esquerda e x tendendo a 2 pela direita, vai dar o mesmo valor. Vai ser o limite de f de x quando x tender a 2 pela esquerda. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 2. Isso aqui, 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 4. E o limite de f de x quando x tender a 2 pela direita também vai ser 2 vezes 2, que isso aqui também vai ser 4. Observe que os limites laterais são iguais. Tá? Então, se os limites laterais são iguais, você pode dizer que o limite nesse ponto existe. Isso aqui você não pode falar nessa função aqui. O limite dessa função, neste ponto, não existe. Tá? Os limites laterais são diferentes. Para que isso aconteça, é necessário que os limites laterais sejam iguais. Eles têm que existir e têm que ser iguais. É essa a ideia dos limites laterais. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco aqui sobre limite das funções compostas, tá? Então, quando se fala em limite de função composta, isso é mais propriedade, tá? Isso é questão de propriedade de limite que a gente tem que... Por exemplo, se você tem um limite aqui, ó, de função composta, limite... Não, primeiramente eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a função composta. Quem é a função composta? Seno de 4x. Isto aqui é uma função composta, tá? F de x é igual a uma função composta. Então, eu quero calcular o limite
do seno de 4x quando x tender, sei lá, a 2π. Tá? Como é que eu calculo este limite aqui? Ó? Quando você tem esse tipo de limite aqui, ó, você pode fazer isso aqui, ó, propriedade de limite. Ó. O limite do seno de 4x quando x tender a 2π, isso aqui, ó, você pode fazer o seguinte, fica o seno do limite de 4x quando x tender a 2π. Ah? Vejam bem, olha só como é que fica. Ah? O limite deste seno ficou o seno desse limite. Ah? Vejam bem que há a comutatividade entre a função, tá bom? Então, a função do logaritmo também segue essa mesma ideia. Tá? A função trigonométrica em geral vai fazer isso, a função logarítmica também, tá bom? Então é essa a ideia aí, tá bom, gente? Eu ainda tenho mais algo de limite, tem muita coisa de limite para falar, vamos falar que limite é infinito, limite de infinito. E na próxima aula vamos falar sobre limites finitos, limites infinitos, e vamos falar sobre duas coisas importantes aqui. É o teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, como falo, e também do limite fundamental do cálculo, tá bom? Forte abraço, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até mais, tchau.